Bom dia, irmãos. Muitos me confundem com o Johan, né? Alguns devem ter falado, o que o Johan está fazendo lá na frente? Estive realmente vendo a igreja, né? A igreja bem reunida em Cristo. Realmente é gratificante poder servir essa igreja maravilhosa. Agradeço muito a Deus. Espero poder, juntamente com cada irmão aqui presente, realmente lutar pela ampliação do reino de Deus. Possamos trabalhar para isso. Estive vendo a pregação da semana passada com o pastor Renan, né? E a semana retrasada com o evangelista Emerson, né? E vi como eles são simpáticos, né? Eles chegam aqui na frente, abrem aquele sorriso, né? Aí fiquei pensando, poxa, sou meio travado, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Aí fiquei em casa, né? Treinando um pouco, né? Falei, imaginei a entrada, né? Bom dia, irmãos! Tudo bom com vocês? Aí eu fiz o mesmo treino com a minha esposa. Falei, chamei ela, ó, vai ser assim, ó. Bom dia, irmãos. Bom revê-los, né? Primeira vez, né? Vamos ver os irmãos aqui. Aí eu falei, o que você achou? Que falsão. Realmente, eu sou meio travadão mesmo, né? Vocês viram, não sei se alguém viu no louvor, né? Estava do lado do evangelista Emerson. Caramba, parecia o boneco de Olinda do meu lado, meu. Falei, eu tava, né? Eu tô lá travadão, parado. Vai que pega em mim, né? Realmente gostaria de agradecer a essa igreja, né? E poder servir com cada um de vocês. A palavra de hoje, né? É uma passagem muito conhecida, né? O fato que ocorre na passagem de hoje aconteceu logo após a derrubada do muro de Jericó. Né? Após a derrubada do muro de Jericó, quando o povo de Israel dominou sobre Jericó, Deus agiu sobre esse povo para que toda essa ação pudesse acontecer. Né? Nós vemos através da Bíblia como Deus agiu. Né? Deus fez com que aquilo acontecesse através da obediência do povo de Israel. Isso é muito interessante para nós. E na guerra de Jericó vemos a ação plena de Deus. Né? E Deus fala ao povo de Israel, a partir do momento que vocês dominarem essa terra, terão que entregar tudo a mim. Entregar tudo que estava ali na terra de Jericó. Versículo 17 do capítulo 6 e 18 nos mostra. Vou ler para vocês. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que depois de o terdes feito tal, não tomeis dela coisa alguma, e não façais anátema o arraial de Israel, e o perturbeis. Veja que interessante aqui, né? Deus cobra sempre algo na qual Ele designou ao povo. Foi uma ordem de Deus. Ele disse, não faça aquilo que estou falando. Obedeça a mim, a minha palavra. E não tomes nada de Jericó, mas sim entregue tudo a mim. É interessante sabermos esse aspecto. Deus não exige nada do que Ele não pediu a você, irmão. Ele exige apenas aquilo que Ele pediu. E vemos a passagem de hoje, na qual nos dá muitos ensinamentos. Podemos observar o primeiro aspecto, que eu quero falar com vocês. Podemos adquirir ensinamentos nos quais podemos ver. Não confie no mundo, mas sim confie nas promessas de Deus. Estão de acordo, irmãos? A Babilônia, nessa época, na qual se encontrava, era uma das potências, e a tecnologia era bem desenvolvida, e todo aquele lugar
Era como se fosse, na época, um país de primeiro mundo. E vemos que a técnica que eles possuíam de produzir, né, capas era admirável. Né? Vemos na passagem de hoje que Acã tomou uma capa, né, e tomou prata e ouro para si. A capa, na verdade, era para ser queimada. Né? Porque Deus disse, queime tudo que estava lá. E me dê a mim o ouro e a prata, e o bronze e os ferros, entregues a mim. Mas vemos Acã tomando essa capa da Babilônia. Essa capa da Babilônia era como se fosse aquele produto de luxo. Né? Aquele luxo. Os irmãos ou as irmãs, principalmente, gostam de bolsas. Né? As irmãs adoram bolsas. Né? Bolsa da Hermès. Né? Bolsa da Louis Vuitton. Né? Uma bolsa da Chanel. Né? Estive procurando na internet para ver que bolsa que era a mais cara do mundo. Né? E achei, né? Custava 500 mil reais. Uma bolsa da Chanel. A gente chega a pensar, nesse momento, Acã poderia ter roubado o ouro, poderia ter roubado a prata, mas por que a capa? Por que a capa? Imaginem do ponto de vista feminino, irmãs. Imagine aquela bolsa maravilhosa, largada ali. Aquela bolsa Chanel, dando mão ao boi. Vem me pegar. Eu quero estar nas suas mãos. Imagine o que Acã pensou. Imagina eu com aquela capa da Babilônia, destilando em Israel, na terra prometida de Canaã, andando. E o pessoal olhando, nossa, capa da Babilônia. Que chique. Eu comprei um tempo atrás. Nossa, que legal. Nós não pensamos muitas vezes assim. Né? Pense bem, irmãs, um monte de bolsas sendo queimadas. Você diz, Senhor, misericórdia. Não me tortures. Ou imagine você, irmão, aquele carro, um Lamborghini, uma Ferrari, sendo queimada. A gente entraria em pânico. Senhor, não precisa de tudo isso. Eu vou dar carona para o pessoal da igreja. Prometo, Senhor. A gente pensa que é tão fácil, né, cumprir a lei de Deus. Mas imagina naquele momento que aquela situação se põe na sua frente. Né? Aquele monte de bolsas. Aqueles carros para você. O dinheiro, um monte de dinheiro plantado na tua frente, parado ali. O que você faria, irmão? Não é tão fácil assim. Né? Imagino que o mesmo aconteceu com Acã. Não foi fácil aguentar, olhar aquela capa da Babilônia, brilhando para ele. Veste, me veste. E por isso, vemos na passagem de hoje, ele pegando essa capa. E também tomando para si a prata e o ouro. Né? Tomar da prata e do ouro significa o quê? Significa que ele queria, com esse dinheiro, viver na terra de Canaã. Começar a sua vida na terra de Canaã. Né? Seria muito mais fácil. Né? 2,4 quilos de prata, mais 600 gramas de ouro, uma barra. Né? Seria muito mais fácil começar uma vida assim. Muitas vezes acontece isso conosco, no nosso dia a dia. A gente fala de Acã, mas acontece com você talvez, irmão. Muitas vezes dizemos confiar em Deus. Eu acredito no Senhor, somente nele. Mas a primeira tribulação que acontece, você vai lá checar o dinheiro da sua conta. Será que está lá direitinho? Será que vou conseguir passar dessa tribulação? Muitas vezes confiamos mais no dinheiro do que em Deus.
Muitas vezes confiamos muito mais nas pessoas do que em Deus. Acã confiou no dinheiro. Acã confiou naquilo que ele possuía, naquele momento, nessa prata e nesse ouro, na qual ele poderia usufruir na terra de Canaã. Ele esqueceu do Deus provedor, Deus que proveu a ele em todo o caminho a chegada a Canaã. Nós vemos o povo de Israel. Quando o povo de Israel passou fome, Deus lhes deu o maná. Quando o povo de Israel estava em grandes problemas, Deus resolveu esses problemas na vida dessa nação. Nós devemos lembrar, irmãos, e seguir sempre em nossos corações. Confiar primeiramente em Deus. Muitas vezes, quando a gente vê o primeiro problema, a resolução é a seguinte: ligar para as pessoas. Vamos ver quem vai me ajudar. Quem poderá me ajudar agora? Devemos saber que és o único Deus que pode lhe ajudar. Se você é realmente um verdadeiro cristão, em meio à tribulação, em meio a problema, primeiramente você deve orar. Buscar a resposta de Deus. O que Ele diz para você diante desse problema na qual você está passando. Desejo de todo o coração que os irmãos da Igreja Água Viva sejam assim. Não confie nas pessoas. Não confie na tua habilidade, não confie na tua inteligência, não confie no dinheiro que você possui na sua conta corrente, mas sim confie em Deus. Confie em Deus. E em segundo lugar, o que nós podemos ver é o seguinte: nós podemos enganar a homens, mas nunca enganaremos a Deus. Você pode dizer, pô, evangelista, que coisa lógica. A primeira também é lógica, confiar em Deus. Segunda também. Mas veja a tua vida, irmão, se tem sido assim realmente. Muitas vezes tentamos enganar a Deus. Veja Acã, quando tentou tomar posse, e tomou posse da prata e do ouro e da capa. Era um cenário perfeito, ninguém estava vendo. Pois se alguém tivesse visto ele tomando a posse daquilo que era de Deus, alguém falaria a Josué: ô Josué, o Acã está pegando as coisas de Deus. Mas ele toma posse. Era um cenário perfeito, ninguém estava vendo, ninguém estava ali. Ele estava sozinho. E agora eu pergunto para você, irmãos: como você é espiritualmente quando você está só? Como tem sido a sua vida espiritual quando você está rodeado das pessoas nas quais não sabem que você é um cristão? É fácil ser santo dentro da igreja, não é? É só levantar a mão e canta. Na oração fecha os olhos, balança a cabeça. E o irmão vai dizer: nossa, que cara santo. Ele é cristão. Gostei desse cara. É fácil enganar as pessoas, muito fácil. Eu lembro da minha 6ª série, eu estudava no Mackenzie. E meu pai é pastor, né? E pastor sempre tem aquelas reuniões entre pastores e esposos, né? E aconteceu o fato que os pastores e esposas estavam conversando sobre filhos e a nota dos filhos, né? Ah, o meu filho falou, nossa, ele foi primeiro lugar, meu. Ele recebeu a melhor nota da sala, sabe? Aí eu, nossa, meu filho recebeu o prêmio do menino mais bonitinho, do honesto, sabe? Aí o meu pai, né, minha mãe ficou emburrado. Pô, e meu filho, o que eu tenho para falar dele? Pô, não tenho, pô. E chegou em casa, né? Ele deve ter falado, ele é alto, meu filho é alto. Ele chegou em casa, né? E pai oriental é rigoroso, né? Rigoroso. Rapaz, a partir de hoje, se sua nota não subir para 9,5 ou 10, é paulada. Falei, Jesus, como assim, pai? É paulada, meu.
Aí eu fiquei preocupado, né? Pô, eu não gostava de estudar. Pô, estudar, meu, não acredito. Aí foram as provas, né? E realmente não estudei, né? E as notas vieram, o boletim veio, né? A sorte que nessa época o boletim vinha na mão do aluno, né? Não era entregue via endereço em casa, né? Estava com ele em minha mão, olhei e falei, Senhor, e agora? Aí estava no busão pensando, Senhor, preciso de uma sabedoria agora. Preciso resolver isso aqui agora. Não é que veio uma brilhante ideia. Tive uma brilhante ideia, mas eu precisava da ajuda do irmão. Do irmão, né? Aí cheguei para ele e falei, ô Johan, como é que tá a sua nota, cara? Falou, não tá lá essas coisas não, hein? E aí, é surra ou passa de boa? Ixi, é surra. Falei, ó, é o seguinte então, vamos fazer aqui, ó, né? Vamos lá, né? Num amigo lá, que na época que tinha um computador, né? Era 386 na época, né? Windows 3.1. Vamos lá na casa dele, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um boletim falsificado. Vamos falsificar o boletim. Aí fui na casa do meu amigo, ele abriu o Paintbrush, né? Ele desenhou o boletim. Não, até, pô, fiquei maravilhado, ficou bonito. Ficou bonito, hein? E como o boletim era uma folha laranja, né? Branca e laranja, aí eu falei, isso aqui também tem que resolver, né? Porque se for no sulfite, meu pai vai desconfiar. Aí no sulfite, aí fiz uma carta, aos pais. Esse mês, faltou papel na escola. E por isso, o boletim será na folha de sulfite, assinado coordenadora. Falei, pô, da hora. Aí eu levei para o meu pai, né? Aí meu pai viu o sulfite, falei, pô, o que é isso? Pai, tá a cartinha aqui, ó. O que tá falando aí, né? Os pais da primeira geração não entendem o coreano direito, né? Tá falando que faltou papel na escola, pai. No Brasil tudo acontece, né, pai? Aí nessa, meu pai acreditou, gente. E eu falei, pô, Johan, irmão, a gente tem que ir até o final do ano com isso aqui, cara. Meu pai falou assim, vamos jantar, pessoal. Hoje a gente vai jantar. A nota tá ótima, vocês estão estudando, vocês estão ao máximo. Estou gostando e continua assim. Tive que falar, ô Johan, essa alegria não pode acabar agora. É continuar. Aí depois continuei, né, com essa história. E no terceiro bimestre, não sei como até hoje, eu fico imaginando como aconteceu. Ele descobriu do nada, não sei como. Ele disse para mim que foi pelas orações, que via eu e o Johan na tribulação. Aí fomos descobertos, Aí nesse dia, o meu pai pegou aquele taco de beisebol, a qual eu praticava beisebol na época, e mandou os dois deitar, E tomamos uma surra, Tomamos 10 cada um no começo. Aí meu pai disse o seguinte, Johan, você vai tomar mais 5, cara. Falei, vixe, porque você seguiu teu irmão. Você não podia ir com as ideias dele, você seguiu ele. Quando ele falou mais 5 para você, eu falei, Senhor, glória a Deus, estou livre. Hosana nas alturas, Senhor. Me guarda, Senhor. Aí logo que terminou os 5 do Johan, ele me chama. Você, por ter enganado a mim e levado o teu irmão para o mau caminho, mais 10, cara. Veja como é fácil enganar uma pessoa.
Até uma criança do 6º ano consegue enganar. Muitas vezes vivemos enganando também a nós mesmos e as pessoas que estão à nossa volta. Fingindo ser aquilo que você não é muitas vezes. Fingindo ser aquele cristão na qual você realmente não é na verdade. Verifique se a sua vida espiritual não tem sido assim. Se você realmente tem sido um cristão verdadeiro diante de Deus. Eu lembro quando estava fazendo teologia na Coreia. E servia a uma igreja. E um grupo de hereges, havia entrado dentro da igreja. Eles entravam dentro da igreja, fingiam ser cristãos. E pegavam aqueles cristãos iniciantes para levar para o grupo de hereges. Isso acontecia realmente. E recebia uma lista dos nomes. E quando vi a lista dos nomes, eu via na lista uma irmã do meu grupo de jovens. Falei, não é possível. Essa irmã? Ela? Não, não pode ser. Mas era. Essa irmã para mim era a irmã mais perfeita. Ela dava o máximo, dava o seu coração na obra de Deus. Se entregava em tudo. E ela havia enganado a todos que estavam lá, facilmente. Verifique a sua vida espiritual nesse momento. Reflita, irmão, e pense como eu tenho sido. Que tipo de cristão eu tenho sido? Será que eu não tenho sido um santo apenas dentro da igreja? E lá fora um outro homem totalmente diferente do que eu sou dentro daqui? Devemos verificar esses aspectos. Vemos também em vídeos escondidos, muitas vezes, uma carteira jogada com um valor relativo de dinheiro na rua, E quando se está cheio de pessoas, vemos a reação das pessoas, Ela pega a carteira, de quem é ela? De quem é essa carteira? De quem é? Procura e entrega. E quando não tem ninguém ali? E quando ninguém está olhando, ninguém está me vendo ali? Muitas pessoas pegaram o dinheiro e levaram. Veja a diferença. Temos que olhar para nós e verificarmos como está sendo a nossa vida espiritual. Se realmente temos sido verdadeiros diante de Deus. Ou temos sido apenas um rótulo de cristãos para ser mostrado às pessoas que estão à minha volta. Muitas vezes, vemos dentro da igreja, momento de comunhão, Não sei se a igreja Água Viva faz, Muitas igrejas fazem, aquele momento de comunhão. A graça do reino de Deus é para mim e para você. O pessoal começa a abençoar, Aí o líder de louvor fala, pô, irmãos, vamos abraçar uns aos outros, E isso acontece muito em grupo de jovens, O irmão que estava afim daquela menina, fala, pô, é hoje, cara. Vou abraçar aquela irmã, vou falar para ela, Muitas pessoas querem se aproveitar da situação, dentro da igreja. Vou abraçar aquela irmã. E o líder ministerial fala, diga, irmão, te amo em Cristo. E a irmã chega e abraça, te amo em Cristo, também te amo. Eu também. Veja a nossa vida espiritual como tem sido verdadeiramente diante do Senhor. E reflita. E lembre-se que você não pode nunca enganar a Deus. E pense, Deus está me vendo. Deus está me vendo nesse momento, Deus está me vendo nesse instante. Cada ato, cada ação, cada pensamento que você está tendo nesse instante, nesse momento. Se pensarmos nisso, irmãos, acredito que o número de pecados que você comete no seu dia a dia
vai diminuir drasticamente. Tenho certeza. Saiba, Deus está te vendo. Isso é uma certeza. Não é uma questão, mas sim está te olhando, vendo tudo aquilo que você tem feito em sua vida. Eu peço de todo o coração aos membros da Igreja Água Viva. Sejamos verdadeiros cristãos diante do Senhor. E em terceiro lugar, podemos observar a influência que um cristão, ou que uma pessoa pode exercer no mundo e na sua comunidade cristã. Né? Acã não sabia da influência que ele poderia exercer sobre o povo de Israel. Né? Veja, devido ao pecado de Acã, o povo de Israel perdeu a guerra de Ai. Estava comentando com o evangelista Emerson, né, que ele havia pregado há 2 meses atrás, 1 mês atrás, sobre a mesma passagem. Ele falou da questão do orgulho do povo de Israel. Sim, isso também envolve. Né? Mas também envolve o pecado de Acã. O pecado de um homem fez com que o povo de Israel, com 3.000 homens que foram à guerra, voltasse derrotado, com 36 mortos e correndo de costas para os seus adversários. Veja como é humilhante. Né? Não há coisa mais humilhante que ver um cara correndo de costas, fugindo da guerra. Não é verdade? Naquele filme 300, você vê até o final, os caras, até o final. Né? Imagine o povo de Israel correndo de costas para um povo na qual eles achavam frágil, fraco. Veja que humilhante era aquela situação. Mas o pecado de Acã foi decisivo para que esses 36 morressem. Não apenas esses 36, mas também a tua família morresse. Veja o poder e a influência que cada cristão tem dentro de uma comunidade cristã, irmãos. Observe. Não somente eles foram afetados, indiretamente o povo de Israel foi afetado. Porque se perdeu a guerra. E vemos Josué perguntando ao Senhor, e clamando ao Senhor, Senhor, e agora? Todos vão pensar que a gente é um qualquer, que qualquer um pode vir com a gente lutar e derrotar-nos. E agora, Senhor? O povo de Israel indiretamente afetado pelo pecado de Acã. Não somente isso, mas sim a tribo de Judá foi afetada. A tribo de Judá, em Gênesis capítulo 49, vemos que foi uma das tribos na quais recebeu a maior bênção de Deus através de Jacó. Foi uma das tribos com maior reputação de serviço ao Senhor. Imagina as outras tribos em fila, olhando aquele sorteio, o sorteio para ver quem era o pecador. Imagina a reação dos outros povos quando apareceu a tribo de Judá. Nossa, caramba, sério, é Judá? Como assim é Judá? A tribo de Judá foi afetada. E a sua reputação também foi afetada, irmãos. Muitos aqui da igreja, na semana que vem, estarão indo a uma viagem missionária. Vocês devem saber, irmãos, a influência que você exerce dentro desse grupo. Uma palavra sua pode levantar todos os membros para adorar ao Senhor. Mas tem uma palavra sua também pode desanimar a todos que estavam para servir ao Pai. Saiba disso. Devemos saber essencialmente sobre esse aspecto. É muito importante, pois cada palavra, cada ação que você fizer, você pode levar pessoas à vida, a querer conhecer a Deus. Imagine. Eu fico imaginando as pessoas olhando para o evangelista Emerson, o pastor Renan e o pastor O, adorando. As crianças olhando, nossa, eu quero ser que nem eles. Eu também queria ser que nem ele hoje, eu pensei. Imagine as crianças que estavam olhando ali, estarão olhando. A influência que o cristão exerce em sua comunidade é muito grande. Devemos saber desse aspecto em todos os momentos da nossa vida espiritual. E lembrar a todo instante
que nós somos a sal e a luz deste mundo. E para isso estamos aqui. Em quarto lugar, né, Deus nos dá a chance de nos arrependermos. Amém, irmãos? Amém? Está dando sono? Um pouquinho, né? Podemos ver na passagem à frente de como Deus mostrou a Josué, o homem que havia pecado contra ele. Né? Vejamos em Josué capítulo 7, versículos 16 ao 18. Eu vou ler para vocês. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar Israel segundo as suas tribos. E foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fez chegar a tribo de Judá e foi tomada a família dos Zeraitas. Fez chegar a família dos Zeraitas, o homem por homem, e foi tomado Zabdi. Fez chegar a casa de Zabdi, homem por homem, e foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Irmãos, eu fico pensando aqui, e meditando nessa palavra, falei, poxa, para que Deus fez tudo isso? Não era mais fácil Deus falar, Josué, foi Acã, rapaz. Foi Acã que pecou contra mim. Ele tomou posse daquilo que é meu. Seria muito mais fácil e prático. Mas Deus faz com que todo o povo de Israel se reúna e faça o sorteio. E assim foi se mostrando quem era o pecador. E meditando nessa passagem, vi como Deus é maravilhoso. Meditando nessa passagem bíblica, vi como Deus é misericordioso para nós pecadores. Veja, Deus dá a chance a Acã, diante de todo o povo de Israel, de poder se entregar e se arrepender diante do Senhor. Mas veja a reação de Acã. Ele pensou, será? Tribo de Judá, será, meu? Estava tudo perfeito, ninguém me viu. E o sorteio foi sendo feito. E no final das contas, deu Acã. Imagine a nossa vida espiritual, irmãos. Deus deu a chance a Acã de poder se arrepender. Ele deu a chance por 4 vezes. Ele havia pecado contra Deus. Um pecado imperdoável, mas Deus misericordioso abre as portas para que possa se arrepender. Olhe para a sua vida, irmãos. Deus está te dando a chance, acredito, mais uma vez, de poder arrepender diante dEle. De todos os pecados que você tem escondido. Sabe, todos os pecados que você tem feito em secreto, na qual ninguém sabe. Todos aqueles pecados. Deus está te chamando mais uma vez, para que você se arrependa. Para que você vá diante do sangue de Jesus. E através desse sangue, purifique do pecado. Para que novamente possa ir à guerra espiritual. Foi o que aconteceu. Deus diz, se não tirares esse pecado que há em vocês, vocês perderão, não estarei com vocês. A partir do momento que eles tiraram, o que aconteceu? O povo de Israel dominou Ai muito facilmente. Muitas vezes o que nos impede de ir adiante, mas intimamente a Deus, é o pecado. É por isso que você não consegue ter intimidade com o Senhor. É por isso que você não consegue adorar de todo o coração. Porque tem algo que está ali na sua cabeça te atrapalhando. Algo que está em seu coração te atrapalhando. Nesse dia de hoje, derrame tudo isso diante do Senhor. E que assim, o Senhor limpe cada um de nós que está aqui. De todos os pecados. E que nós sejamos novamente purificados ao Senhor. Para podermos entrar nessa batalha espiritual. E mais uma vez, vencermos no Senhor.
Queria concluir a palavra de hoje e pedir para cada um dos membros da Igreja Água Viva: qual é o pecado que você tem em seu coração que está guardado em secreto? Aquele pecado na qual eu tenho vergonha de novamente dizer ao Senhor. Irmãos, Deus está te dando a chance. Ele está falando: fala para mim e te perdoarei. Perdoarei e purificarei você, para que me adores em verdade, para que me adores em espírito, para que me adores de todo o meu coração. Vamos orar? Oremos, irmãos.